Eu coloquei no modo avião, que é para não aparecer A gente ainda vai estar em Gênesis? em Gênesis. É, a gente Eu tá... estou acompanhando o livro. Então, a gente está... De acordo com o livro que a gente vai para a Bíblia. Olha, eu quero apresentar esse livro para vocês, gente. Ele é excelente. Excelente. É um atlas bíblico, eu comprei com o Fábio. Quem precisar, o Fábio está aí para nos servir. Tudo, ele vai de Gênesis até a história da igreja. Tudo mapeado, tudo. Aí, vem relatando a história ao lado. Óbvio que eles vão dando resumido, né? A história da Bíblia e vão falando sobre as localidades. Aqui vai passar a história dos reis, das guerras, todo ele com mapas. É um livro excelente. Até para quando a gente está estudando, está lendo mesmo. Eu posso no grupo? Eu posso no grupo, Evinha. Até quando a gente está lendo a Bíblia mesmo, né? Porque eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, né? Mas eu leio a Bíblia às vezes, porque eu leio imaginando. Eu entro dentro da história, eu entro dentro do livro, eu fico imaginando. Quando a minha mente não consegue imaginar, eu corro nos mapas da Bíblia. Eu vou atrás de mapa que é para eu me achar, eu me localizar. Isso me ajuda a entender muitas coisas. Então, para quem quer aprender, para quem quer ensinar, para quem vai pregar, quem gosta de pregar, tudo isso vai nos ajudar no conhecimento e na habilidade de falar determinados assuntos da Bíblia, ok? Eu vou postar esse livro lá. Nós vamos entrar na unidade 2, página 59. Vamos falar sobre a geografia dos grandes impérios. 4, 5, 6 grandes impérios passaram pela história de Israel. Para o mundo e para o entendimento do mundo de então, para o mundo que nós vivemos hoje, são 4 grandes impérios, que foram os 4 que Deus revelou para Daniel naquela estátua da visão do sonho de Nabucodonosor. Mas nós vamos aprender sobre os 6 impérios. Eles tiveram uma importância muito grande na história de Israel. Tudo que a gente vem aprendendo sobre geografia, está sem livro, Sueli? Ah, tá, estou acompanhando junto. Porque eu Tá. De tudo que a gente vem estudando sobre geografia, as primeiras aulas eu mostrei algumas coisas, tipo a Pangeia. A Pangeia é algo que os homens deduzem, os estudiosos, os que desenham mapas, eles estudam muito, eles vão muito a fundo. Então eles deduzem que o mundo, a princípio, era uma Pangeia, e depois, então, se separou os continentes. Isso é até importante, é legal a gente saber, mas o que nós precisamos nos ater, nos aprofundar, o Gênesis 1 em diante. O Gênesis 1 em diante. Por quê? Porque é esse mundo que a gente está pisando. É o que nós estamos vivendo. O que já aconteceu nessa geografia, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então nós precisamos saber, entender, nos aprofundar. Paz, tudo bem? A gravação está rolando aí, viu? Tá bom. E página 61. Os grandes impérios
impérios da antiguidade. Qual é o primeiro império reconhecido? E não era assim um império. Foi o acadiano. Por que não foi um império? Porque quando a gente fala de império, fala de reis que levantaram guerras, e guerrearam contra um, contra outro, para dominar esses 4 grandes impérios. O assírio, foram levantados grandes guerras. Então eles traziam as pessoas cativas, eles dominavam uma nação por perda ou por qualquer coisa. No caso de Israel, não foi por fragilidade de exército, de nada. Deus os entregou a esses impérios. Mas sempre tem uma luta, sempre tem uma batalha. E o acadiano, na realidade, ele era o rei de Acádia, Sargão, o Grande, que tem outras regiões pequenas perto dele, não tem rei, não tem ninguém. Então é assim, olha, vocês vão entrar debaixo da nossa lei, vocês vão caminhar com a gente, vão caminhar. Então foi mais uma unificação de todos aqueles povos que viviam juntos, que viveram debaixo do comando de Sargão o Grande. Então não é que foi um império. Às vezes se usa a palavra império para ele, mas não o império da forma como nós conhecemos. A página 62 vai entrar nos tópico 1, 2, daí para frente, vai entrar falando dos impérios egípcio e assírio. Antes da Assíria, foi o império que se levantou foi o Egito. O Egito foi grande na sua época. E eles também dominavam nações que estavam à volta deles. Então, literalmente, eles foram um império. As páginas 62, 63, 64, 65, até a página 66 vai falar sobre o Egito. Vai dar várias informações sobre o Egito. Eu não vou passar cada uma delas, porque são informações de datas, e então isso vocês leem em casa, tá bom? Eu quero ver com vocês o tópico 1.5 na página 64, que fala, no meu livro é 64, gente, eu não sei se está acompanhando o livro de vocês, porque o meu é mais antigo. É essa página mesmo? Ok, então. Falar sobre a religião do Egito. Eles eram politeístas. Politeísta está dizendo que eles são o quê? Eles tinham vários deuses. Não, adoram vários deuses. Politeísta está falando que adora vários deuses. E os deuses deles é de forma antroposomórfica. Não é só antropomórfica, que fala do ser humano. É antroposomórfica. Por quê? Porque é uma mistura de homem com animal. Metade homem, metade animal. Essa era a forma como era representado os deuses dele. E se a gente trouxer a memória, aquelas esfinges que eles construíam, é exatamente dessa forma. Os egípcios, eles acreditavam em outra vida, numa vida após a morte, eles acreditavam num julgamento pós-morte, mas não da forma como nós entendemos.
não da forma correta. Para ele, as pessoas seriam julgadas pelo livro dos mortos. Nós não somos julgados pelo livro dos mortos. Como é que nós seremos julgados? Pelo livro de obras, livro de vida. Livro de vida. O que tem na eternidade é livro de vida. Vida das pessoas. Não é livro dos mortos. Todos vão responder a Deus. Não é um livro só. O Salmo 139, quando o salmista ele está recitando aquele salmo, ele fala sobre, ele diz assim: e no teu livro tu viste os meus ossos ainda informes, e no teu livro todas essas coisas foram escritas de acordo que elas iam sendo formadas. Olha como o salmista expressa. Salmo quanto? Salmo 139. Podem abrir a Bíblia. O que nós vamos entender com isso? Abram lá, Salmo 139. Versos... Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Continuação. Outra tradução vai dizer de acordo que elas iam sendo formadas no dia a dia. Todos os nossos dias, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, elas são escritas num livro divino. Nós vamos prestar contas a Deus de palavras, pensamentos, atitudes que nós fazemos. A prova está aqui no Salmo 139. O livro da vida. Ah, não, Abigail, mas isso foi Davi quem falou. Gente, vamos entender que Davi ele escreveu muitos mais salmos. Deus selecionou a dedo o que ia entrar no cânon. Por quê? Porque são salmos que foram divinamente inspirados. Era Deus falando através da boca do próprio Davi. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de vocês estarem falando, orando, e vir palavras na sua boca que eu não tinha pensado, eu não tinha escolhido para falar, e simplesmente as palavras foram saindo. E eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu de muitas vezes ser para mim, para eu ouvir. Não é nem para quem está me ouvindo, mas é para mim. Então, são o quê? É o Espírito Santo quem traz essas palavras. Cada salmo que ficou descrito foram salmos inspirados pelo Espírito Santo. E entrou no cânon para o nosso conhecimento. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou falar porque eu já vi uma pessoa explicar isso por mais de uma vez, e eu quero fazer aqui uma ratificação com vocês. Abram a Bíblia no Salmo 101, versículo 6. O que ele diz?
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É Davi falando. É o salmista Davi. E eu já vi pessoas, por mais de uma vez, dizer que isso foram palavras de Davi. Isso não é palavra de Deus. Não foi Deus que disse. Foi Davi quem disse. Primeiro, como é que Davi ia conseguir ver todos os fiéis da terra? Ele não tinha essa capacidade. Se eu até aceitaria que fosse palavra só de Davi, se ele falasse assim: os meus olhos estão procurando aqueles que são fiéis a mim no meu reino. Sim. Porque ele só foi rei sobre Israel. Aí sim, eu vou falar assim: o Davi está falando isso porque ele está procurando realmente os fiéis. O livro dos Salmos, nós vamos entrar nessa matéria. Alguns já estudaram. O Mateus, eu sei que já estudou. Não. O Poéticos? Não, Poéticos ainda não. Tu não fez Poéticos ainda? Não fiz não. Falta fazer Poéticos. Ah, é? É. Então aqui ninguém fez Poéticos ainda. Tu também é da mais antiga, tu também não fez? Não achei que você Fez já sim, né? A gente fez. O quê? Os livros poéticos. Não lembro não. Foi. E a gente estuda Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros de Salomão? Não tô lembrando não. Ela quer estudar de novo. Foi. Hã? A Rebeca já Foi fez. quando isso aí? Eu Faz estudei. tempo lá no livro. Agora tá Foi lá. antes do Sérgio. Não, eu não sei em que matéria foi, não sei qual a posição. Mas tudo bem, gente. Quem já estudou tem um livro em casa, quem não estudou ainda Mas vai como é o estudar. nome do livro? Poéticos. Ah, não tem esse livro. Não tem, porque quando eu leio meus livros, eu escrevo tudo no caderno, todos os livros de teologia no Tá bom, mas vai estudar ainda. Quando nós estudamos Poéticos, nós vamos aprender sobre a poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela é feita de símiles. Símiles. Porque a símile, ela fala uma palavra, ela usa uma outra palavra, mas quer dizer a mesma coisa. E uma das símiles é quando, isso só Deus pode fazer, ninguém mais. Está cantando um poema, mas ele não está falando dele, está falando de uma outra pessoa. O Salmos 22 que Davi escreveu, o Salmos 22 ele é inteiramente messiânico. Ele fala até Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma símile de uma poesia hebraica. Mas Deus usa aquilo que o homem tem para ele falar ao homem. Então, na época de Davi e dos poetas, Abacuque, os filhos de Corá, e quando eles escreviam, o Espírito Santo trazia a inspiração. Era Deus falando. Então, nem todos dos que eles escreveram ficaram gravados, mas os que ficaram escritos no cânon é puramente inspiração divina. Então, Deus está falando através de Davi, porque Davi está falando do seu reino. Deus está falando do reino dele. Deus está falando do reino dele. E aí ele fala com toda a garantia: eu estou procurando os fiéis da terra. É Deus quem procura. Então, quando nós lemos, não são palavras de fulano ou beltrano que tenha escrito aquele livro. Tudo que está escrito é inspiração divina para nós. O livro de Apocalipse, no capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse 20. Versículo 12. 20, 12. O
12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, Os livros. e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida, aqui exatamente nesse texto, ele é aberto, ele é. Mas essas pessoas que estão diante do trono, do grande trono branco, já são pessoas condenadas. Ah, é? É. Aí a igreja, quando ela for arrebatada, tem os nossos livros lá em cima. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Não é para a condenação. Estamos salvos, estamos na eternidade. Mas vamos prestar conta do que foi que nós fizemos. Vamos prestar conta do que nós falamos. Vamos prestar conta do que nós não fizemos, do que nós deixamos de fazer. Nós também vamos prestar contas. E os galardões vão vir de acordo com aquilo que tiver escrito nos livros, nos nossos livros que estão na eternidade. Mas não vai ser para condenação. Não é para condenação, aí a gente pede galardão. A respeito de galardão, gente, ninguém que for salvo de verdade, que tem o seu nome escrito no livro da vida, vai falar assim, só pede galardão, então tá bom. Menosprezou. Não tem o nome no livro da vida. É, irmão? Não é salvo? Não. Porque eu já escutei pessoas que falam já isso. É Importante, eu já estava no céu, mas se eu não receber nada... Nem tá. Nem tá. Porque o verdadeiro salvo, com o nome escrito no livro da vida, ele anseia por seu Deus, ele anseia por mudar, ele anseia pela verdade, ele deseja fazer como o seu Deus se agrada. Se eu não estiver vivendo a esse ponto de eu querer mudar, de eu me rejeitar, de eu querer ser transformada para eu viver de acordo com a palavra de Deus, não sou salvo. Misericórdia. Se esse desejo não estiver dentro de mim, não estou salvo. O nome não está escrito no livro da vida. Pode estar escrito no livro do rol da igreja. Pode estar. Mas não está no livro da vida. Gente, para nós chegarmos na eternidade, é difícil, gente. É difícil. Não é tão fácil como muitas pessoas acham. Um dia atrás do outro, eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta na igreja, eu vou para a consagração, que as pessoas se valem muito disso. Não, eu não perco uma consagração. Eu vou para o ciclo de oração, eu vou para o monte. Quem foi que me falou hoje de monte? Foi tu, né? Eu vou para o monte. Mas, irmã Abigail, Se não fizer a vontade de Deus, buscar a santidade que Deus expressa na sua palavra. Está só subindo o monte, fazendo exercício. É muito bom para o corpo físico, não vai fazer proveito nenhum no inferno também. Mas, irmã, voltando ao que a irmã falou, uma vez que a gente aceita Jesus, a gente é salvo, aí não falou que não perde. Não, quem é salvo de verdade não perde. Mas aí se a pessoa tiver com esse pensamento, eu já escutei pessoas falando. Não, salvo não tem esse pensamento, Eva. Então a pessoa que fala isso, então porque ela não tem certeza. Não é, ela até pode falar assim da boca para fora, eu tenho certeza. Ah, mas não é. Mas se não está vivendo, não é. Se ela não tem essa vontade de ter galardões, A pessoa não tem vontade de galardão, a pessoa vai fazer o que no céu? é porque eu já escutei que pessoas falam. Eu só já estando no céu que eu quero. Que Não, não chega, não chega, gente. Não chega, não chega. Não chega. Quem é do céu deseja as coisas do céu. Quantos aqui trabalham em empresas? Bastante pessoas. Não, às vezes trabalha autônomo, mas trabalha para alguma empresa também. Então, quando vocês entraram na empresa que vocês estão,
A empresa não dá lá o seu currículo, aqui você vai fazer isso, aqui você não pode fazer isso, aqui você vai ter que usar uniforme todo dia. A minha filha entrou numa empresa lá em São Paulo, eles fazem ela assinar um documento de que ela se compromete de todo dia estar de uniforme na empresa. Porque o dia que ela não tiver, ela é mandada embora. Assina uma advertência também. Assina uma advertência lá no meu. Assim, até advertência, né? Então, coloca isso no reino de Deus. Tem regra. Entra uniformizado. Uniformizado. Qual é o uniforme da igreja? Está na Bíblia. São as 9 características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Quem não tiver, pode abrir e ler. Quem não tiver essa vestimenta, não entra no reino. Qual é? Gálatas 5, 22 e 23. Se não tiver essa vestimenta, não entra no reino. Óbvio que a gente tem que buscar todas as 9 características, mas como ser humano pecador que nós somos, em alguma coisa a gente vai falhar. Se faltar uma ou duas, isso naturalmente tira da salvação? Não pode faltar. Por que não pode faltar? Olha só, gente. Leiam aí, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. 9 características. Eu acho que foi com essa classe que eu falei, eu falo para muitas classes, gente, tem hora que eu me perco quem eu falei para quem. Mas eu especificamente posso falar disso, eu sou costureira, eu já fiz vestido de noiva. A igreja é o quê? A noiva. A noiva de Cristo. Como é que uma noiva vai encontrar o noivo? No dia do casamento. Toda adornada, toda vestida. Adornada, vestida. Os passos dela são devagar, ela é delicada, ela é mega preparada para aquele dia. Eu não sei se todos vocês, as meninas, já tiveram o privilégio de colocar um vestido de noiva aqui. Mas é uma mega preparação naquele dia para o casamento. Ela vai ser o centro das atenções. A noiva de Cristo não fica por menos. A noiva de Cristo não fica por menos. Eu já fiz vestidos de noiva. Leva pelo menos 3 tecidos. Cada tipo de tecido vai levar tipos de linha. Então, aí já são 6 detalhes. A coroa, a grinalda, a pedraria, um fio específico para bordar as pedrarias, o sapato, tudo. Se você for somar tudo que precisa para uma noiva ficar pronta, tem mais do que 9 características. Tem mais. Eu falo porque eu já fui noiva também. E também já fiz vestido de noiva. Não fiz o meu, mas já fiz vestido de noiva. Já foi noivinha. Tive esse privilégio. Gente, a gente se prepara, a gente anseia por aquele momento. A gente fica nervosa, fica contando os minutos. Eu tive o privilégio de participar da casinha também. Tá falando que pra agora, é só de lembrar de toda a preparação chega do gastura. E o ruim é que depois que a gente vestiu aquele vestido maravilhoso, dá vontade de banheiro. Dá uma vontade de banheiro, um xixizinho, meu Deus, não é possível. Rose, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas olha, gente, voltando aqui para as características. Vou responder ao que o Wesley falou. Mas nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, nós vamos caminhar
Todos os dias. O Espírito Santo desenvolve em mim as características. Aí o Espírito Santo, todas elas vão ter situações nas nossas vidas. Para poder desenvolver. Porque senão não desenvolve. Não desenvolve. Aconteceu algo, eu desenvolvi o amor, eu desenvolvi a paz, eu desenvolvi a alegria, a longanimidade, mas aí eu já estou lá na frente da longanimidade, mas aí faltou o amor, porque eu sou falha, eu sou pecadora, aconteceu alguma coisa, faltou o amor, falhou, aí eu começo lá na batalha de novo, no amor, na longanimidade, na benignidade, aí quando eu chego lá na frente, aí faltou a longanimidade, aí tá, eu venho cá na longanimidade de novo, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me dá a tua graça, transforma a minha vida, e a vida do cristão vai ficar nessa, todo dia passando por uma certa situação, por quê? Porque Deus quer desenvolver na sua vida as características do fruto do Espírito. Eu cheguei lá na nona, mas aí aconteceu algo cá no quarto que falhou, porque eu sou pecadora, aí eu estou aqui batalhando de novo, aí eu vou, aí faltou lá o primeiro amor, aí eu volto aqui, eu estou batalhando o Espírito Santo, eu preciso dele, eu tenho que, se não for com ele, se não for sem ele, eu não entro na eternidade. E a nossa vida é uma batalha constante, diária. Quem foi que falou que vida de crente é fácil? Quem falou? É uma luta constante. Por quê? Porque se não tiver essas características, não é noiva, gente. Simplesmente não é noiva. É como se estivesse numa Porque a noiva não vai com a roupa pela metade. Só ficou pronta essa parte, então eu vou casar com essa daqui mesmo. Não, a noiva vai com a roupa completa, a roupa inteira. Eu nunca vi uma noiva entrar com a roupa pela metade, porque não ficou pronto o restante. Chega no dia do casamento, o vestido está pronto, impecável. Assim é a noiva de Cristo. Nós temos que estar impecáveis naquele grande dia. Se eu não me importar de desenvolver essas características, eu não estou dando valor para o reino e muito menos para o noivo. O noivo não é como o homem, que às vezes a mulher está lá desprezando, está fazendo charminho, está fazendo uma de durona, e o noivo vai atrás, traz um buquê de rosas, meu amor, e às vezes ele fica ali, a mulher fica lá toda durona. O noivo Jesus não é assim não, hein? O noivo Jesus não é assim não. Ele já deu todas as regras do reino, está tudo aqui descrito, o que tem que acontecer para nós chegarmos no reino. Está tudo aqui, olha. Ele não deixou ninguém desavisado. E deixou o Gálatas 5:22, que ele está falando assim, minha noiva vista-se. Quem prepara a noiva é o Espírito Santo. Então a nossa batalha tem que ser constante. Vê que fala que o fruto do Espírito porque é o Espírito Santo quem prepara a noiva. Então a gente tem que pedir, o Espírito Santo desenvolve na minha vida, o Espírito Santo me ajuda, o Espírito Santo desenvolve comigo, vai comigo, eu não consigo, eu sou fraca, eu sou falha, caminha comigo. Eu acho que até aqui que eu contei uma experiência, falando de unanimidade, que aí a gente aprovada, e a gente fala assim, passei. Aí na minha cabeça falava assim, mas se acontecer isso, eu não vou aguentar não. Aí eu fui, olha, eu dou as costas, saio andando, e a coisa aconteceu. Fala que nem João, que eu temia me veio, que receava, me aconteceu. E gente, na hora Deus me trouxe uma paz tão grande, um amor tão grande que tomou a minha vida, que aquilo que eu falei que eu não ia fazer, nem que me pagasse ouro, eu fui, fiz, sorrindo, passei. Aí depois eu falei assim, Jesus, só tu. Por quê? Porque o nosso instinto é mau, o nosso instinto não quer fazer. O nosso instinto
birra, não faço. Isso daqui eu não faço. Mas quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós conseguimos. Então, gente, é batalha constante, é batalha constante. A igreja, ela passa pelo tribunal de Cristo. Tem os mesmos livros que tem para a igreja, porque todos nós temos um livro. Aí, pelo que tem no livro, nós vamos receber galardões. Todos vão receber galardões. Todos. Talvez uns mais, talvez outros menos, mas todos vão receber. Não tem essa, olha, só me basta a salvação, para mim já está bom, entrei no céu. Não existe isso. Não existe. E o infeliz que usar essa expressão já está com o nome no livro do inferno. Não é o do céu. Não é o do céu. Gente, é sério isso, viu? É sério. Mas, irmã, E vocês não precisem ficar com a minha palavra. Vão orar e vão ler a Bíblia. E quem vai responder a cada um de vocês é Deus. É Deus quem vai responder. Amém, queridos? Os egípcios, eles acreditavam nesse livro, eles acreditavam no julgamento. Para eles era o tribunal de Osíris que eles iam enfrentar. Mas a última parte desse parágrafo fala que o que eles exigiam, lá os deuses do Egito. Não podia matar, roubar, mentir, escutar a conversa dos outros, cometer adultério e provocar tumulto. Olha o que não podia para essa religião deles. Aí vocês podem falar assim, meu amiga, é igualzinho um crente. Igualzinho um crente, não pode matar, não pode roubar, não pode mentir, não pode escutar conversa. Olha, não podia nem escutar a conversa dos outros, gente. Para você ver a forma como o inimigo quer nos enganar. Copião. Que se eu for boa, se eu for pacífica, se eu não fumar, não beber, eu não preciso nem estar dentro da igreja, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa para ir para o inferno. Muito boa para ir para o inferno. Porque vai. Ele é espírita. Eu esqueci minha garrafinha. Ele é espírita, como precisava, né? Está indo para a igreja, coisa e tal. E questão de fumar, beber, o que importa é o coração. Aí eu tomo uma palavra também. Eu sou o bonzinho para ir para o inferno. Bonzinho para ir pro inferno. Bonzinho para ir para o inferno. Hã? O copo, não tem copo. Então deixa. Você pega Então o deixa. Tá com Rafael? Mas eu não trouxe, esqueci. Ô, irmã, Abigail, mas é verdade que se a mulher traísse, eles cortavam assim, um pouco do nariz dela? Eles faziam muitos tipos de maldade. Todos os povos pagãos faziam muitos tipos de maldades. Página 66. Olha, ele vai fazer igual quando Davi teve sede e foram e trouxeram água na caverna. Ele vai trazer o copinho para não beber água. Um dos seus valentes. Glória a Deus, né? Olha, tópico 1.9. As realizações egípcias. Cada um dos impérios deixaram benefícios para as gerações seguintes. Os egípcios contribuíram para o progresso da humanidade através das seguintes realizações: estabelecimento do calendário solar com 365 dias, invenção das folhas de papel, desenvolvimento de técnicas de irrigação e construção de barcos, mumificação de corpos humanos, o avanço da medicina. Eles tratavam até fraturas ósseas.
Isso é muito E o, inteligente. e o desenvolvimento do sistema decimal. Mesmo que no tempo deles, eles não conheciam o número zero que nós conhecemos hoje. Então, eles deixaram um grande legado para as gerações seguintes. Deus, a partir daí, desse tópico 1.9, 1.10, 11, já vai falar sobre o Egito que nós conhecemos, que está na Bíblia. O Egito que o José foi vendido e foi levado para a casa de Potifar como servo. O faraó que teve um sonho, o José interpretou o sonho, foi com a sabedoria que Deus deu para ele. Deus colocou ele no trono do Egito e ele passou a governar o Egito. O José comprou todas as terras vizinhas daquela época para o faraó. O Egito se tornou muito grande com a ajuda de quem? De José. Porque de acordo com o que ele estava vendendo, ele ajuntou grãos. Na época da fome, né? Uhum. Na época da fome. Teve uma grande fome. Ele interpretou o sonho e aí ele começou a governar e a juntar grãos. Enquanto o povo tinha dinheiro, comprava os grãos. Acabou o dinheiro. O que é que você tem? Eu só tenho tal e tal gado. Então, vende os gados pro faraó, em troca de comida. E eles foram levando comida. Aí, não tenho mais nada. Agora a terra que é tua é do faraó, não é mais sua. E isso até de cidades vizinhas, localizações vizinhas, ele começou a comprar essas extensões de terra para o faraó em troca de comida. Então o Egito se tornou grande por José. E aquele faraó morreu. Os irmãos de José chegaram lá, José se revelou, eles trouxeram Jacó com toda a família. Eles foram instalados na terra de Gósen, um pouquinho abaixo do delta do Nilo. Era a melhor localização do Egito. Era exatamente ali onde os hebreus se instalaram. Deus usou o Egito. Deus queria um povo. Deus precisava de um povo. Porque Jesus teria que vir. Se Deus deixasse o povo de Israel em Canaã, eles iam se misturar com todos os povos. Não teria um povo para Jesus nascer. O que Deus fez? Colocou uma sementinha, 72 pessoas, uma sementinha dentro do Egito, na terra de Gósen. E ali o povo de Israel cresceu. Só eles, sem mistura. Então, o Egito serviu de útero para Deus gerar o povo de Israel. Teve dores de parto? Teve. O Egito passou por 10 pragas divinas. 10 pragas que trouxeram sofrimento, trouxeram dor para o Egito. Isso é o quê? Dores de parto. Na 10ª praga, vamos colocar que cada uma daquelas pragas eram contrações. Na 10ª, o povo de Israel saiu inteiro, com riquezas, com todos os seus gados. E Moisés fala uma palavra profética para o faraó. Nessas negociações que eles faziam, o faraó ofereceu: olha, vão e deixem os animais. Mas o culto deles dependia dos animais, eram sacrifícios.
Então ele estava falando o quê? Que o culto vai pela metade. Não, não vai, os animais vão com a gente. Ah, então deixem as crianças. Vamos com todo mundo, leva todo gado, deixem as crianças. Se as crianças ficam, olha que o diabo quer roubar. O diabo quer roubar. Se as crianças ficam, não tem mais outra geração. Não tinha outra geração. Então, Moisés, ele para diante do faraó e ele fala, nenhuma unha vai ficar no Egito. Nós vamos sair com tudo o que é nosso. Essa palavra é profética. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, olha quantas pessoas morreram desde Gênesis até o dia que Jesus vir. Porque todo dia está morrendo gente, todo dia está morrendo crente. E todo dia está morrendo gente. Mas Paulo, ele faz uma revelação para os Tessalonicenses. Eles falam, olha, ninguém vai chegar lá antes de ninguém. Mas todos os primeiros que morreram em Cristo, eles vão ser arrebatados e depois nós que estivermos vivos vamos ser transformados. Isso tudo é num piscar de olhos. Se a gente parar para pensar, parece que vai levar muito tempo. Mas isso é num piscar de olhos. Todos os mortos em Cristo, desde Adão, a terra vai devolver seus corpos. Nenhuma unha vai ficar. Essa palavra é profética. Nenhuma unha vai ficar. Todos os corpos vão ser devolvidos. Aqueles que morreram no mar, que a gente vê em alto mar, quando morrem, especificamente no mar mesmo, né? O mar vai devolver os seus mortos bem completo. Aquilo que era a terra devolve. O corpo vai inteiro. Nenhuma unha vai ficar no Egito. O dia que a igreja for arrebatada, a noiva vai completíssima, sem faltar nada. Amém? Irmão Abigail, eu queria contar a senhora aí. Tem pessoas, tem estudiosos assim da Bíblia, que eu vejo muito falando que essas coisas assim que a gente, na nossa mente, pode ser algo impossível, eles falam que é como se fosse uma subjeção. Entende o que eu estou querendo falar? Coisas como essa e outras que Apocalipse, outros livros falam, que é mais profético. Porque nós não podemos entender com a nossa mente. Porque tem muita coisa que está na Bíblia, principalmente o Apocalipse, vai ter coisa que nós vamos ler que não cabe na nossa mente. Por quê? Porque a mente humana não digere isso. Como é que nós temos que crer? Pela fé. Pela fé. Gente, é cabível. Olha, tem um fulano aí, eu acho que ele é coreano, se eu não me engano, sei lá o que ele é. Que ele faz muitos vídeos, ele entra aqui na Bolívia, no Peru, onde a cidade perdida dos Maia. Ele entra naquele lugar e eles fazem uns vídeos de conhecimento. Mas aí eles querem provar no tete a tete. Ele uma vez foi lá para o Egito, no Mar Vermelho. Eu já falei para vocês, o Mar Vermelho é mar de Suf. O nome do mar não é vermelho, é mar de Suf. É conhecido por vermelho, porque por causa das plantas que tinham em volta, lá em determinada época do ano, dependendo da estação, aquelas águas ficavam todas avermelhadas. Por esse motivo, é conhecido por Mar Vermelho, mas é mar de Suf. Aí ele chega lá no Mar Vermelho, escolheram lá uma parte da região e falaram assim, olha, isso daqui é a parte mais baixa do mar, tal, e isso daqui, ó, tá vendo, juncos? Ele é mar de Suf por causa dos juncos. Então, alguns podem falar mar de juncos também é certo, não é errado. Então ele foi dando várias suposições.
várias organizações. Porque em tal época, época de seca, época de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essas águas baixam. Tudo bem, gente, que a água baixar naquele pedaço lá que ele está. Ninguém sabe se é a parte onde Israel passou. Mas ele pegou lá uma parte que podia baixar. Mesmo se uma água baixar, em um momento, você está do lado de cá, a água baixou, você vai atravessar, vai estar como? Tu vai entrar num terreno como? Molhado. Lamacento. Porque se a água baixou, aquilo vai ficar lamacento. Tu vai pisar, vai afundar. E a Bíblia diz que Israel passou a pés enxutos. A pés enxutos. Então, muitas pessoas podem querer trazer só na razão humana, querer explicar o que aconteceu na razão humana. Não vai conseguir. Porque o que Deus faz, o homem não explica. Aleluia. O homem não explica. Literalmente, Deus mandou um sopro, um vento, e o mar se abriu. Levantou-se duas paredes. Israel passou em terra seca. Aleluia. Em terra seca. E se fosse lá do jeito que ele estava explicando, como é que se explica que quando Israel chegou do outro lado, o faraó entra até a metade do mar, aí de repente a água sobe e morre todo mundo? E não ia dar tempo, se fosse assim, não ia dar tempo de voltarem para trás, sair correndo e fugir? Então, a gente vê que não tem cabimento como muitos estudiosos tentam explicar. Mas tem coisas que a mente humana nunca vai entender. Nós temos que entender pela fé. Como é que se entende que um homem vive 3 dias no ventre do peixe? Como um homem vai viver 3 dias no ventre de um peixe e sair vivo? A gente vê de vez em quando os vídeos aí que a baleia vai, engole alguém, mas ela cospe na hora. Ela cospe na hora. Nenhum homem que ficaria 3 dias no ventre de um peixe sairia vivo. Mas Jonas literalmente foi engolido por um peixe e saiu vivo. O próprio Jesus falou sobre ele quando esteve na terra. Isso o quê? Afirmando, reafirmando de que Jonas viveu 3 dias no ventre do peixe. Então, muitas coisas nós cremos pela fé. A partir do tópico 1.2 vai falar sobre o Império Assírio. As próximas páginas também vão dar toda a descrição da Assíria. E nós vamos acompanhar a partir do tópico 1.24, porque aí já entra nas histórias dos nossos reis. Porque aqui eles vão falar desde que a Síria foi fundada, por quem, vão dar datas, tal e tal e tal. No tópico 1.24, entra na Assíria já descrito nos livros de Reis, de Crônicas, Isaías, Jeremias. Todos falaram sobre a Assíria. O Senaqueribe, que era o famoso rei, que foi quando Deus permitiu que ele levasse as 10 tribos de Israel. Deus já havia profetizado, Deus já havia falado. Não é porque a Síria é forte, é porque Deus permitiu. Deus entregou o seu povo. Por quê? Porque desobedeceram. Vai uma desobediência, vai 2 desobediências, vai 3 desobediências. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é benigno. Vai chegar numa hora, Deus vai falar assim, não vai tomar jeito não, vou puxar tua corda e agora você vai chegar onde eu quero. Jó 38:11. Jó 38:11, pode ler. Com
Deus trabalha. Como Deus trabalha. Deus, ele se apresenta da forma como ele é na sua palavra. Nós precisamos conhecê-lo. E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Continua? Não, só isso. Ó, Deus está falando da sua criação. Deus está falando do mar. Está falando do mar. Deus está se apresentando. Ele está falando assim, eu permito que você vai. Quando chegar até ali, você se quebra. Quando chegar ali, você se quebra. Essa é a forma como Deus trabalha. E ele deixou o mar para todos nós vermos. Quem não conhece o mar, quem não sabe que mesmo quando ele está revolto, ele vai. Se ele está de ressaca, ele vai até um pouquinho mais à frente. Ele engole a parte de terra, mas chega ali e ele quebra. É a mesma forma como ele trabalha com o ser humano. Você não quer me obedecer, você está me desobedecendo, você vai. Mas quando chegar ali, eu vou te segurar. E você vai se quebrar. Vai quebrar o teu orgulho. A palavra está ali trabalha. Vai quebrar o teu orgulho. E vai chegar aonde Deus quer. É maravilhoso, queridos, quando Deus faz isso conosco. É maravilhoso por quê? Porque é sinal que Ele nos ama. É sinal que Ele não desiste de nós. É sinal que Ele nos quer na sua glória. Então, isso é um motivo até de nós nos alegrarmos. Eu já passei por isso, viu, gente? Eu já me vi lá no fundo de buraco, só com o arquinho do cajado do pastor passado no meu pescoço, e ele me trouxe de volta, e até hoje eu falo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Mas sempre vai acontecer algo, Deus sempre vai vai tratar com as nossas vidas. Assim aconteceu com Israel. Vamos ver esses dois últimos tópicos do ponto 1, 2, 4, que diz assim: Senaqueribe, 704 a 671, rei que prosseguiu a política de expansão territorial ao dominar a Babilônia e em seguida o Egito. Na época, ele era o império em ascensão. Esse rei também quis dominar Jerusalém. Abram a Bíblia aí em 2 Reis 19:35. Mas isso foi quando ele tentou dominar a tribo de Judá. Deus entregou nas mãos da Síria as 10 tribos. Deus entregou. Deus preservou Judá. Por quê? Porque Jesus é da tribo de Judá. Então Deus preservou Judá. E ele quis invadir Judá à força. O que é que fala em 2 Reis 19:35? Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Ele havia feito um cerco em Jerusalém, na tribo de Judá. Se ele domina Jerusalém, ele domina todo o restante de Judá. Ele preparado em uma noite, eles deitaram para dormir. E o anjo do Senhor feriu 185.000 homens. 185.000 homens. O anjo do Senhor feriu. Por quê? Porque ninguém faz o que bem entende. Deus está no controle. Deus está no controle. A Surbanipal, 668 a 627, imperador, que de acordo com o profeta Naum, descrito em Naum 3, 8, 10, atacou o Egito em 663 AC. Esse mesmo profeta anunciou o Império Assírio.
profeta Naum para profetizar contra a Assíria e determinar o seu fim. Como império, a Assíria caiu. No último tópico, antes do... Aqui, gente, metade da página, antes de chegar nesse subscrito, esse parágrafo, ele vai falar que Jerusalém, ela era... eles, esses reis, não conseguiram chegar com facilidade, porque tinha os fenícios, tinha Tiro, tinha Sidom, então Jerusalém era protegida. Isso está sendo falado nesse parágrafo do livro. Gente, Jerusalém era protegida porque Deus protegia Jerusalém. Deus protegia Jerusalém. Não era por causa das nações que tinham de lado, não era por causa dos povos que eram fortificados e que trazia vantagem a Jerusalém. Não era. Deus guardava o seu povo. Deus entregou eles quando ele quis entregar, por castigo, mas Deus também guardou quando precisou. Nós acabamos de ler em 2 Reis que já Jerusalém cercada, simplesmente, finalmente, Deus matou 185 mil homens. Não foi ninguém dos povos vizinhos que vieram atacar eles e mataram, não. Deus matou. Então é Deus quem guarda Israel. Deus é quem guardava o seu povo. Um dia desses eu estava ouvindo a notícia da guerra, né, que está tendo lá, Israel, e alguém, um repórter que falava, ele falava assim, ninguém pode com Israel, Israel é isso, Israel é aquilo, Israel fez isso, Israel fez aquilo. E eu estou ouvindo aquela notícia, eu falando, meu Deus, eles falam tanto eu. Israel é povo de Deus, eles não conseguem dizer, mesmo que eles não creiam em Yeshua, mas nem para dizer assim, Yahvé está nos guardando, Yahvé está nos protegendo, Yahvé está nos dando vitória, eles acham que é eles, eu. Por causa de todas essas falhas de Israel, de não dar a glória a Deus, de não crer no seu Messias, é que Israel vai entrar para a grande tribulação. Ele vai ser tratado com muito sofrimento. Com muito sofrimento. Nós estamos na era da graça, gente. O sofrimento nosso, vamos voltar para o mesmo assunto, o sofrimento nosso é vencer a nós todos os dias. Todos os dias eu tenho que me vencer. Todos os dias eu tenho que me vencer. Essa é a força que nós temos que fazer. Porque tem coisas que a gente gosta muito. Tem coisas que a gente gosta muito. Como que a gente abre mão? A professora falou que Deus não quer assim, Senhor, mas eu gosto só um pouquinho, deixa eu ver só um pouquinho. A gente fica lá brigando com Deus, só mais um. Nós temos que nos esforçar para deixar. Eu tenho que orar para o Espírito Santo me ajudar, sim. Mas eu tenho que fazer a força de negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. Eu não vou dar exemplo nenhum, mas cada um sabe do que gosta e que não pode. Paulo falou o quê? Mas nem todas lhe convêm. Olha lá o apóstolo Paulo falando. Capítulo 2 vai falar sobre o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele foi mundial. Esses 4 grandes impérios foram a nível mundial. Eles conquistaram todo o mundo de então, daquela época. Os primeiros tópicos vai
falar sobre o surgimento da Babilônia. A Babilônia, para quem se lembra daquele primeiro mapinha, está lá no grupo. Para quem se lembra do primeiro mapinha, a gente vai ver que no começo do mundo, começo do Gênesis, lá no crescente fértil, a Babilônia está ali, entre dois rios. A Babilônia sempre existiu. A Babilônia representa o mundo, gente. A Babilônia representa o mundo. Quando esse império babilônico caiu, que era a cabeça de ouro, Deus, quando mostrou para Nabucodonosor, ele já falou, olha, é a cabeça de ouro. O que a cabeça faz? Pensa. Não. O que a cabeça faz? Manda no quê? Controla o corpo todo. A cabeça manda no corpo todo. E a cabeça ainda era de ouro. O metal mais precioso. Isso era a Babilônia. Por quê? Porque é a Babilônia que comanda o mundo. É a Babilônia que comanda o mundo. O império caiu, mas a Babilônia, ela subiu. Ela hoje, ela vive ativamente no mundo espiritual. Ativamente, tentando nos enganar, tentando nos ludibriar, dizendo assim, olha, é só isso, não tem problema, pode fazer. É só aquilo ali, olha, só isso daqui, Deus não se importa. A Babilônia tenta nos enganar até os dias de hoje. Babilônia é a cabeça, está lá em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Essa visão de Daniel, a Babilônia, o livro também vai falar que são 3 grandes deportações. O tópico que nos cabe na Bíblia está o 2.8 na página 77. O livro e as histórias, tudo falam em 3 grandes deportações. No total foram 7 deportações. 3 grandes. A primeira, Babilônia levou todos os príncipes, toda a realeza, o rei foi levado para a Babilônia. Eles queriam a realeza, por quê? Porque eles queriam trabalhar na mente dos homens para mudar, converter eles ao ser Babilônia. Por quê? Porque depois eles podiam mandar de volta para a terra, a mente deles ia estar aqui, eles iam trabalhar inteiramente para o rei da Babilônia. Por isso eles queriam os nobres, porque os nobres mandavam. Nessa primeira leva foi Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porque todos eram príncipes. A segunda leva foram, na média, de 10.000 pessoas. Aí eles levaram os artífices, os construtores, quem mexia com metal, quem fabricava as estátuas. Eles levaram todos esses profissionais de maior timbre da época, foram levados nessa segunda leva. Foi em torno de 10.000 pessoas. E a última grande leva foi em 586, quando Nabucodonosor levou todo o povo. Levou todo o povo. Ficou o pobre do pobre, é que ficou em Jerusalém. Muito pouquíssimos. Só os pobres dos pobres é quem ficaram. Todo o restante foi levado. Jeremias ficou no meio desses pobres que ficaram em Jerusalém. Por quê? Porque Jeremias, ele profetizava a palavra de Deus. E Deus cansou de falar pela boca de Jeremias, falava ao povo assim, olha, parem de se espernear, para de brigar, se rendam, pode ir com o rei da Babilônia, vocês vão para lá, vocês não vão escapar. Então parem de brigar, parem de se espernear, parem de fazer birra, se entrega logo e vai. E não desça para o Egito, né?
Aí já é uma outra parte, antes dele ser levado todos. Quando Nabucodonosor ouvia profecias desse tipo, ele falava o quê? Ele está do meu lado, ele está a meu favor, ele está falando para o povo que é para todo mundo se render e vir após mim. Então ele, aos olhos humanos, ele viu Jeremias como um amigo. Então Jeremias não foi levado junto com o povo, Jeremias ficou na terra. E aí, foi aí, depois disso, que eles descem para o Egito. E eles arrastaram Jeremias junto, eles obrigaram Jeremias a ir. Porque o povo era rebelde, porque era rebelde. E era rebelde. Jeremias viu o povo ser levado, Jeremias viu eles incendiarem Jerusalém, os portões de Jerusalém, derrubaram o templo, queimaram o templo. Jeremias assistiu tudo isso a olho nu. E é por isso que ele escreve as Lamentações. Aqueles 5 capítulos depois do livro de Jeremias, é toda a lamentação que ele faz pela destruição de Jerusalém. Daniel, ele é levado na primeira leva. 2 anos que Daniel estava na Babilônia, Deus deu o sonho a Nabucodonosor, o sonho da estátua. Então, Daniel interpreta, já estava pronto de todo mundo morrer. O rei já tinha dado um edito para que todo mundo ia, os sátrapas, os feiticeiros, os adivinhos, iam tudo morrer. E aqueles nobres iam no meio deles. Então, Daniel chama seus amigos, oram e fala para o chefe deles: espera, me dá um tempo, porque nós vamos interpretar o sonho do rei. Deus deu o mesmo sonho para Daniel. O rei não contou o sonho. O rei queria que interpretassem. E ele falou: como que a gente vai interpretar se você não falar do sonho? E Nabucodonosor ficou tão temeroso que ele falou assim: se eu contar, vocês vão me contar qualquer história para interpretando. Vocês vão ter que me falar o que foi que eu sonhei. Aí eu vou acreditar. E Deus deu o sonho para Daniel. Daniel sonhou o mesmo sonho. E aí ele chegou diante do rei, ele contou o sonho e interpretou o sonho. Nabucodonosor, ele ficou sabendo até do Império Romano. Deus revelou até o Império Romano. E quer dizer, só que, segundo o sonho, Deus já falou, olha, a cabeça é de ouro, a Babilônia de Daniel ainda fala assim: és tu, ó rei. Então ele se inchou, ele se inflou, por quê? Eu sou cabeça e eu sou de ouro. O império que vem depois de mim é Medo Persa. Aí depois, os metais vão perdendo valor. Os metais vão perdendo valor. O segundo era prata, o terceiro já era bronze, e o último terminou no ferro com pedaço de barro. E para você ver que quando Deus quer fazer, Deus faz. O Império Medo-Persa, a nossa Bíblia tem um mapa. A minha Bíblia tem, né? Quando mostra os impérios, antes de apresentar os impérios, deixa eu achar aqui. O mapa que mostra os impérios.
dessa aqui, Ó. A minha, o que fala os impérios babilônico, persa e grego, mostra um mapa. A Babilônia, ela está aqui, olha. Cadê a Babilônia? Deixa eu ver se aqui eu tenho o mapa da Babilônia. Ó, esse aqui é o primeiro mapa. A Babilônia está aqui, ó. Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu. Babilônia. Isso daqui tudo é Babilônia. É desde o princípio. O meu mapa que mostra Império Babilônico e Persa, olha, aqui ao lado, isso daqui tudo, cadê a Babilônia? Qual a cor da Babilônia? Vermelho. Tudo isso daqui em vermelho em volta é tudo Babilônia. Aqui está a Média e a Pérsia. Dois países pequenos, ao lado da Babilônia. Algum mapa de vocês vai mostrar isso. A Média e a Pérsia. A Pérsia é onde está o Irã hoje. O Irã é a Pérsia. É a antiga Pérsia, né? Antiga É a Pérsia. antiga Pérsia. Agora a Babilônia mesmo, sem ser espiritual, não existe Dois mais, né? países pequenos se juntaram e venceram a grande Babilônia. Ele menosprezou, né? Ele era Venceu a grande Babilônia. E então, de acordo como o Senhor mostrou, assim Deus fez. O capítulo 5 de Daniel vai falar sobre um grande banquete de Belsazar. Nabucodonosor tem o primeiro sonho, Daniel interpreta. Ele era a cabeça de ouro. No capítulo 3, ele constrói uma estátua de ouro para os povos adorá-lo. Porque ele falou assim, se eu sou o ouro, se eu sou cabeça, eu vou ser adorado. E ele manda construir uma estátua para todos adorarem. Aqueles 3 rapazes, eles não se curvaram perante a estátua e eles foram lançados na fornalha. O filho do homem, o filho de Deus, já estava na fornalha esperando os meninos. Gente, ele é o primeiro homem da fornalha, ele não é o quarto. Glória a Deus. Ele não é o quarto. Tem até música que fala ele é o quarto homem. Quem canta isso está cantando uma blasfêmia. Ele é o primeiro homem da fornalha. Se ele não tivesse na fornalha esperando aqueles meninos, os meninos tinham assado inteirinho. Mas ele estava lá esperando aqueles rapazes. O Nabucodonosor, pagão, não é crente, era pagão. Aquele olhou e falou assim, mas nós os pagãos, não jogamos 3 homens amarrados, eu estou vendo 4. E o 4 ainda se parece com os filhos dos deuses. Ele está falando, o 4, ele, um pagão, Nabucodonosor, ele está falando 4 porque ele sabia que ele só tinha jogado 3. Ele sabia que ele só tinha jogado 3. Ah, mas agora eu estou vendo 4. Então ele, um pagão, que não conhecia Deus, que não conhecia o agir de Deus, é que falou que o 4º homem que ele estava vendo era semelhante ao filho dos homens, aos filhos dos deuses. E eles passeavam, quer dizer, o fogo só queimou as cordas, porque eles foram todos amarrados. O fogo queimou as cordas, mas ele via aqueles homens passeando. Viam aqueles homens passeando, e aí eles gritaram para eles saírem. Por quê? Porque os homens que foram lançar eles na fornalha já tinham morrido queimados, com o calor da fornalha. E aqueles rapazes não morreram. Então foi dado ordem que eles saíssem. E aí só saíram 3 homens. Só saíram 3 homens. O rei tinha jogado 3, saiu 3. O 4º homem, o primeiro homem já estava lá, Glória a na Deus. fornalha, esperando aqueles rapazes. Então vocês prestem minha atenção, o que vocês vão falar quando vocês forem pregar e ensinar, e até o que vocês vão cantar. Não cantem heresias. Não cantem heresias. E ele, Nabucodonosor, ele está tendo experiências
E ele fala assim, não é esta Babilônia que eu construí para a minha glória. Olha, ele já tinha se esquecido de Deus e já estava tudo para a glória dele de novo. Foi no momento em que Deus toma Nabucodonosor, ele tira a mente de homem de Nabucodonosor. Ele tira a mente de homem. E Nabucodonosor passou a viver como um animal. Hoje em dia a ciência fica querendo dar muitas explicações. Era essa doença, era essa doença, era essa doença. Ele não estava doente, ele não enfermou. Deus tirou a mente dele de homem para humilhá-lo, para colocar ele no devido lugar que lhe cabia. E ele foi viver 7 anos com animais. Ele viveu na própria floresta que ele havia construído. Uma das 7 maravilhas do mundo foram os jardins suspensos da Babilônia. Aqueles jardins suspensos da Babilônia não eram jardins que nem a gente conhece, de plantinhas que a gente faz bonitinho. Foi uma floresta que Nabucodonosor construiu supostamente em cima. Onde não tinha terra, ele construiu uma floresta, uma mini floresta para ele. E ali tinha de tudo, tinha animais, tinha plantas, tinha flores, tinha tudo que ele queria, tinha ali. E foi nesse jardim, nessa mini floresta, que ele viveu 7 anos como um animal, como qualquer outro animal que tinha ali naquele lugar. E depois de 7 anos, quando a gente fala de 7, a gente fala de quê? Completude. Completude. Foi um ciclo da vida de Nabucodonosor que Deus fechou em 7 anos. Olha, um tempo completo. Para quê? Para Nabucodonosor se converter. Para Nabucodonosor se... Olha o ponto que Deus chega por uma vida. Deus podia ter matado ele e mandado para o inferno. Mas olha até onde Deus chegou para salvar uma vida. Glória a Deus. Quando Nabucodonosor voltou, a Bíblia nos diz que ele louvou e adorou ao Deus do céu. Ele não voltou mais para o trono. Ele agora estava humilde, estava quebrantado. Ele voltou para o palácio, ele ainda mandava, ele tinha que assinar os papéis, ele comandava, mas ele agora ficou oculto. Ele não foi mais para o trono. No trono estava Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. E foi esse Belsazar que deu uma grande festa, um grande banquete, mandou buscar os utensílios do templo. Nabucodonosor, ele trouxe do templo todos os utensílios. Era Deus quem estava guardando. Porque esses mesmos utensílios voltou com Esdras, quando o templo foi reconstruído. Era Deus preservando tudo que era dele. Mas Nabucodonosor não mexeu. Ficou lá no depósito dele. Nabucodonosor não mexeu. Belsazar, arrogante, orgulhoso, ele vai e manda buscar os utensílios do templo e serviu bebida para todo aquele povo nos utensílios do templo. É quando ele vê a parte de uma mão escrevendo na parede. E a parede foi escrita mesmo, gente, literalmente. Não é que foi tinta por cima, não. Ficou gravado na parede. Ficou gravado na parede. Nem Tekel Parsim. Passou de ti o reino, e eu entrego aos medos e aos persas. Deus escreveu isso na parede para Belsazar. Eu tomei de ti o reino, passou de ti o reino, e eu entrego aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Ciro o Grande, enquanto Belsazar está dando uma festa, ele já está entrando por baixo da cidade.
eles fecharam a entrada das águas, então as águas baixaram nos canais subterrâneos, de baixo. E eles já estavam debaixo do palácio, quando Deus escreve aquilo, todos temeram, mas eles não tinham mais tempo. Agora Ciro já estava invadindo o palácio e tomando. Eles estavam todos bêbados, eles não tinham nem como lutar. Todos estavam bêbados. E a grande Babilônia foi tomada. Daniel, ele entra, eu não vou conseguir falar no inteiro dele persa, já são 5 para as 9. Daniel, ele foi fiel a Deus em toda a Babilônia. Em todo o período da Babilônia, Daniel foi fiel ao Senhor. Quando a Média e a Pérsia toma a Babilônia, ele passa a trabalhar para o rei da Média e da Pérsia. Por quê? Porque lá dentro, eles procuraram saber quem era quem. Os soldados todos foram mortos. Os sábios, todos os sábios aqui. Esse é assim, esse é assim, esse é assim. Possa ser que alguns dos sábios tenha sido rejeitado por esse novo rei, Ciro, mas ele se agradou de Daniel. Quando nós seguimos a Deus fielmente, até o mais encapetado se agrada da gente. Ele não sabe nem porquê, mas ele ajuda, ele abençoa, ele abre porta. Mas por quê? Porque é Deus quem faz. É Deus quem faz. E o rei o rei persa, ele gostou muito de Daniel. E Daniel trabalhou literalmente para o rei da Pérsia. Foi dentro do Império Persa, até o reinado de Nabucodonosor, Deus deu 2 grandes visões para Nabucodonosor e Daniel interpretou. A estátua, falando dos impérios que viriam a seguir, e no capítulo 4 de Daniel, o rei sonha com uma grande árvore, que tinha tudo a ver com o império também. Mas aí Deus já mostra, na estátua, as pernas eram de ferro e os pés de barro. Está mostrando um outro reino. E fala que uma pedra lançada, ela bate nos pés da estátua, e todo aquele ferro, bronze, todo aquele metal, ele se desmancha. Todos os impérios se desmancham. Essa pedra que foi lançada sem mãos de homem, conforme diz o texto, essa pedra era Cristo. Essa rocha era Cristo. E ela ainda vai ser lançada. Isso é escatológico. Não aconteceu ainda. Mas todo o governo do anticristo, o governo, os exércitos que vão ainda se levantar durante a grande tribulação, todos eles vão esmoecer, eles vão sumir mediante essa pedra que é Cristo. Porque Cristo vai descer no final da grande tribulação. Cristo vai descer em homem, como homem, no Monte das Oliveiras. E ele vai vencer a grande tribulação. Quando ele surge, a Bíblia fala que da sua boca sai uma espada que vence os povos. Não é que vai sair uma espada da boca de Jesus, é a palavra, olha, espada, espada, palavra de Deus. Com a palavra ele vai vencer. E Gog e Magog, que é uma outra guerra, no final do reino milenar, é a última batalha dessa terra que nós conhecemos. Gog e Magog fala que ele vai vencer com o sopro da sua boca. Então ele não precisa fazer força, ele não precisa nada. Deus é vitorioso desde que sempre.
Mas na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o Império Medo-Persa e o Império Grego-Macedônico, que está no capítulo 4. Império Grego, ele foi citado por Deus no capítulo 11 de Daniel. No Império Medo-Persa, Deus dá as demais revelações do fim. Capítulo 7, capítulo 8, tudo são visões de Daniel do fim. E no capítulo 11, Deus fala acerca do Império Grego. Mas o Império Grego só se levanta no período interbíblico, entre os testamentos. Esse livro, ele traz toda a descrição, toda a citação do Império Grego, com todos os mapas, o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Então, gente, vamos ficar de pé, vamos orar. A nossa aula encerrou.